pessoal, estamos aqui para mais um Nova Era Podcast, um espaço muito acolhedor para a gente discutir assuntos relevantes na nossa prática clínica. E hoje é com muita alegria e com muita honra que eu trago aqui uma cirurgiã extremamente renomada da nossa cidade, que é a doutora Ana Karenina. Eu estou muito honrosa pelo aceite do convite, obrigada, Ana. E a gente vai discutir hoje um assunto extremamente inovador e relevante, entrando nessa nova era da medicina, que é a radioablação em nódulos tireoidianos. Obrigada, Ana, mais uma vez. Queria que você se apresentasse aí aos telespectadores. Ju, muito obrigada pelo convite. Quem agradece sou eu. Eu fico lisonjeada em poder participar e poder discutir, assim, num alto nível, porque eu sei que você tem um alto nível em tireoide. É uma referência em tireoide no nosso estado. Então, assim, eu estou muito honrada por participar desse podcast. Eu acho que vai ser muito proveitoso. Eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço, né, a gente opera os casos, eu sempre costumo dizer na clínica, quando os pacientes vêm, que quem investiga esses nódulos e quem cuida, faz o segmento do pós-operatório é o endocrinologista, não é o cirurgião de cabeça e pescoço. Esse acompanhamento conjunto ele é essencial, ele é diferente quando o paciente tem o endocrinologista dele e tem o cirurgião de cabeça e pescoço dele, esse segmento fica melhor, fica mais bem feito, o paciente é muito mais bem cuidado. Então, eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço, a minha parte é a parte cirúrgica da tireoide. Maravilha, Ana. Você, como sempre, super eh, amorosa, né? E, enfim, com palavras lisonjeantes. Muito obrigada. Ana, a gente sabe hoje que nódulos de tireoide eles são extremamente prevalentes na população, né? Se a gente tem dados aí publicados, se a gente pega 10 pessoas no meio da rua e faz ultrassonografia nessas 10, de 5 a 6 pessoas vão ter aí nódulos de tireoide. Mas a gente sabe também que nódulos de tireoide, eles estão numa crescente, inclusive nódulos grandes de tireoide, né. A gente sabe, hoje existe dados tanto de crescente de câncer de tireoide pequenininho, mas câncer de tireoide com nódulos maiores. Então nódulos de tireoide, de uma forma geral, ele está em aumento na nossa população e vários são os fatores, né, associado a isso. Mas eu queria que saber, dentro desses nódulos de tireoide, existe técnicas minimamente invasivas que a gente consiga abordar esses nódulos de uma forma tranquila para o paciente? E isso eu estou perguntando para nódulos grandes, tá? Acima de 3 centímetros. Existe. O nódulo de tireoide é uma crescente mesmo. E ao longo do tempo, a gente começou a perceber que a gente operava demais, né, nós operamos demais. Então, quando a gente termina operando esses pacientes com nódulos grandes, às vezes a gente tira a tireoide do paciente toda, né. Tem paciente que precisa tirar toda, tem paciente que nem precisava tirar toda. Então, hoje em dia existe uma técnica nova, que ela é menos invasiva, que ela é mais, ela consegue preservar a função tireoidiana e ela é eficaz. Ela não é um tratamento que a gente vai deixar para fazer para o paciente que só o paciente que não pode operar. Ela é um tratamento indicado para o paciente que tem nódulo de tireoide, que tem a indicação de tratamento, porque a gente sabe que nem todo nódulo vai ter indicação de tratar. E essa técnica a gente chama de radioablação. Explica pra gente, Ana, como que é essa técnica? O que é que você usa nessa técnica? Aprofunde mais sobre o assunto. A radioablação é uma técnica que a gente tem uma agulha, né, que a gente chama probe, é uma agulha, que ela vai gerar calor. Então essa ponta da agulha, ela vai esquentar. E a gente vai usar um ultrassom, como se fosse fazer uma punção da tireoide, uma punção do nódulo da tireoide. A gente usa o ultrassom, guia o procedimento e introduz essa agulha no nódulo. E essa pontinha da agulha, ela esquenta através de uma radiofrequência, e esse calor é que vai fazer uma necrose desse nódulo, uma morte desse nódulo, e a gente vai conseguir tratar esse nódulo completamente. Do mesmo jeito que a gente conseguiria tratar esse nódulo cirurgicamente,
a gente consegue tratar esse nódulo de forma completamente eficaz com a radioablação. E essa técnica, Ana, existe um ambiente para ser feito? Tem que ser um ambiente de centro cirúrgico? É que ambiente? Não, não necessariamente precisa ser um ambiente de centro cirúrgico. É uma técnica que a gente chama de minimamente invasiva. Então, a gente consegue fazer num local que tem estrutura adequada e o paciente não precisa ser submetido à anestesia geral. A gente pode fazer simplesmente com uma sedação e o paciente fazer esse procedimento e vai para casa no mesmo dia. Não precisa ficar internado. Existe, alguma complicação inerente ao procedimento, Ana? E existem complicações. Todo procedimento cirúrgico, ele é passível de ter complicação. As complicações da radioablação, elas são sempre menores do que do tratamento cirúrgico, né. A radioablação não tem corte, mas existe uma invasão, a gente invade o corpo de toda forma. Então, quais são os principais complicadores, né, as possibilidades de complicação? Dor, hematoma, que é algum tipo de sangramento, infecção local, e é raro, mas existe a chance de uma disfonia, de uma rouquidão. Agora, todas essas complicações, a gente precisa lembrar que elas são menores do que no tratamento cirúrgico. A gente consegue diminuir os índices de complicações. E em quanto tempo, aproximadamente, esse nódulo ele reduz? Ah, isso é importante. Porque o paciente, quando opera, a gente, se fizer ultrassom no outro dia, o nódulo não está mais lá, porque a gente tirou o nódulo, né? Na ablação, a gente queimou aquele nódulo, então o organismo precisa de um tempo para reabsorver. Então a gente precisa ter o ultrassonografista que trabalhe em conjunto, porque a gente sabe que em 1 mês, 2 meses, a gente ainda vai ter alteração, a gente ainda vai conseguir ver as alterações que a radioablação causou naquele nódulo. Então, não vai ter um tecido tireoidiano normal ali depois de 30, 60 dias. A gente vai ver nódulos, vamos dizer, tratados. E ao longo do tempo, às vezes até 1 ano, a gente vai esperar para que esse nódulo tenha regredido 100% ou quase 100%. Mas a maioria das vezes, um nódulo, vamos dizer, de 4 centímetros, que era visível, às vezes incomodava a paciente esteticamente, porque quando ela falava, quando ela engolia, o nódulo sobe e desce. Logo nos primeiros 1 mês, 2 meses, ela já não vai ter mais esse aspecto visível do nódulo dela. Por quê? Porque pelo menos alguma parte do nódulo, ele foi tratado. Agora, desaparecer completamente exige um tempo ainda. Ana, e nessas técnicas minimamente invasivas, a gente já tem de longa data o etanol, que a gente, né, em determinadas situações, a gente lançava a mão. Qual é a diferença da radiofrequência, radioablação para o etanol? O etanol, ele é engraçado que a gente, assim, pensa que as novas tecnologias vão tirando as tecnologias mais os tratamentos mais antigos de cena. E no caso do etanol e da radioablação, eles continuam seguindo juntos, porque o etanol ele é muito bom para nódulo cístico ou predominantemente cístico, o que a radioablação não é. Então, se o seu nódulo é grande, mas ele tem um componente cístico muito importante, talvez a radioablação não seja a melhor opção para você. Então, o etanol ainda continua sendo uma opção nesses tipos de nódulo. Agora, o nódulo sólido, realmente não tem comparação. É melhor você fazer a radioablação no nódulo sólido, mas ainda existe espaço para o etanol. Maravilha. E Ana, no sentido de, tratamento minimamente invasivo, né, existe alguma possibilidade do nódulo não regredir completamente com apenas uma, não sei se pode chamar de sessão de radioablação, ter mais de uma sessão? Pode. Às vezes, o nódulo é muito grande. A gente está vendo, centros tratarem inclusive bolsos de vários, em várias sessões, digamos assim. Não que ele faça várias sessões 1 mês, aí no outro mês faz de novo, não, ele faz a sessão, aí o nódulo regride 40%, aí já melhora os sintomas compressivos, aí daqui a 8 meses ele faz outra sessão, aí regride mais um pouco, então não tem um limite da quantidade de sessões que você pode fazer.
Mas existe a possibilidade dele não regredir todo, principalmente em nódulos muito grandes. Então, o que é o ideal? O ideal é você conseguir fazer a ablação no nódulo que está incomodando, que tem algum tipo de sintoma, às vezes que tem a queixa estética, mas que não é tão grande, porque aí aumenta a sua chance de resolvê-lo em uma sessão só. Então, nódulo de 3 centímetros, de 4, esses nódulos desse tamanho, a maioria das vezes, numa sessão de radioablação, você consegue tratar o nódulo todo. Maravilha. Isso a gente está falando aqui e a gente está sempre se tratando de nódulos benignos, né? Então foram nódulos descobertos, geralmente nódulos grandes, e aí já toma a indicação de punção que a gente já sabe, a gente já avaliou a ultrassonografia, já viu o T-Harts, tem indicação de punção, a gente puncionou e o nódulo veio categoria 2 do sistema de Bethesda, nódulo folicular benigno, e aí podendo ser tratado tanto minimamente nessa técnica minimamente invasiva, como também em algumas situações, lobectomia ou aí você até citou dependendo do tamanho do nódulo, a tireoidectomia total. Ana, e existe espaço dentro essa técnica minimamente invasiva para o nódulo maligno, aquele nódulo que a gente fez a punção e resultou em Bethesda 6, o carcinoma mesmo, papilífero ou folicular, folicular daria Bethesda 4 mais, principalmente papilífero. Existe espaço para esse perfil de pacientes com carcinoma papilífero no tratamento da radioablação? Existe, né? Polêmica. Existe, é polêmico, existe. Assim, a radioablação hoje ela é muito bem aceita para nódulo benigno, muito bem, não é um tratamento de exceção, nem um tratamento experimental, não, a gente vê que tem excelentes resultados. No carcinoma papilífero, existem alguns centros que vêm usando há muito tempo, né, tentando estudar o comportamento, né, o tipo de evolução, mas aqui no Brasil existe sim, né, o espaço para fazer essas ablações em carcinomas papilíferos, mas geralmente nos microcarcinomas papilíferos, né, nos tumores que são menores que 1 centímetro. Então tem espaço, mas ainda é um caminho a ser percorrido. Acredito que a gente precisa de mais estudos, estudos mais Mais robustos. embasamento, né, Ana? Eu Isso, acredito que no futuro talvez isso seja mais sólido, sim. né, até porque hoje na era do conservadorismo eu acredito verdadeiramente que isso vai ser mais sólido, né. Também acho, porque antigamente a gente não imaginava acompanhar cação papelífero. Pois é, e hoje em dia a gente já tem, Hoje já já reconhecido, inclusive sendo publicada aí nesses novos consensos, a possibilidade de vigilância ativa nesses microcarcinomas, né, isso. então talvez a radioablação ela vai ganhar cada vez mais espaço nesse perfil de pacientes. E nesse nódulo benigno Bethesda 2, qual seria o perfil ideal do paciente para, ser submetido à radioablação e não à cirurgia? O perfil ideal do paciente da radioablação, a gente vai considerar, primeiro, como você já falou, ter uma punção de benignidade, ponto. Segundo, nódulos de 5, 4 centímetros são os nódulos ideais para a gente tratar, porque nem é um nódulo muito grande, nem é um nódulo que não tem indicação de tratamento. Aquele paciente que tem sintoma compressivo, né, alguma dificuldade de engolir, aquele paciente que tem o desconforto estético, a gente recebe muita mulher no consultório que vem porque começou a perceber uma bolinha no pescoço e na verdade não sente nada. É somente porque todo mundo olha para o pescoço e tem uma bolinha no pescoço. Então esse paciente é um paciente elegível e tem outro tipo de paciente também, que é o paciente que tem aversão a incisões, a cicatrizes, porque a radioablação, como é uma agulha, ela não vai deixar uma cicatriz evidente no pescoço. Então esse é o paciente, é o perfil ideal. Existem outros pacientes que também se adequam? Existem, né. Tem alguns pacientes, por exemplo, idosos, que não vão conseguir, enfim, ter um risco cirúrgico baixo para a cirurgia, ou o risco da cirurgia é muito alto. E aí você pode ponderar e considerar a possibilidade de uma radioablação, até às vezes para diminuir o tamanho do nódulo e diminuir os sintomas, não é nem com a ideia de tratar completamente o nódulo, digamos que o nódulo seja, sei lá, de 6 centímetros,
Você faz, diminui os sintomas, não precisa operar, e aí ele segue um bom tempo com o controle desse nódulo. É tão interessante, porque se a gente fosse a gente olhando um pouquinho para trás, nunca imaginaríamos que a gente estaria vivendo isso, né. Antigamente, e aí eu não falo de tão antigamente assim, alguns anos atrás, nódulos grandes eram candidatos à cirurgia, e aí tireoidectomia total, e a tireoide vai-se embora inteira, né, uma tireoide que tinha um funcionamento bom, mas por conta daquele nódulo benigno, a tireoide era perdida. E hoje a gente sabe como essa glândula, ela é funcional e importante para o nosso corpo, né. Na verdade, a tireoide liberando o T3 e T4, ela regula o funcionamento de todo o corpo. É, e uma coisa que é importante a gente, lembrar, é que uma das grandes vantagens dessa radioablação é conseguir manter essa função tireoidiana. Às vezes o paciente diz assim: "Mas doutora, eu não tomo remédio? Não é a mesma coisa tomar o remédio, tira a glândula, e às vezes não é exatamente a mesma coisa, né. Tem paciente que você tira a glândula, que você dá o hormônio, e ele fica super bem. Você consegue atingir o nível de TSH, enfim, mesmo suprimido, mas tem paciente que você luta para conseguir deixar aquele paciente bem de novo, sem sintoma de hipotireoidismo. Às vezes o exame está normal, mas o paciente não, enfim, não está bem, ou, por outro lado também, você não consegue. Você fica mudando ali a dose, aí aumenta um pouquinho, baixa um pouquinho, intercala, e mesmo assim, às vezes, você não consegue atingir o que você quer de nível, assim. Você tem a gente tem alguns pacientes, você deve ter muito mais do que eu. Alguns pacientes que é difícil o controle, mesmo você dando hormônio, às vezes é difícil você controlar. Então, quando você tem uma técnica que você consegue deixar a tireoide dele trabalhando por si só, eu acho que é uma grande ajuda. Maravilhosa, né. Na verdade existe, linhas de estudos, tem até um brasileiro que mora hoje em dia nos Estados Unidos, Antônio Bianco, que ele estuda muito isso. E é porque assim, Eu acho que a gente teve até uma aula agora no CECAP, ele falou que é, ele estava no e Japão, ele inclusive, estava ele exatamente, ele estava no congresso. falou até do T3. Falou, e é justamente sobre isso, né. A glândula tireoide, ela libera aproximadamente, na verdade 100% do nosso T4 é liberado pela glândula tireoide, e apenas 10, 20% do T3 é liberado pela glândula tireoide. O resto do T3, que é o hormônio metabolicamente ativo que a gente tem, é de conversão periférica. Então a gente tem nos nossos tecidos, nas células dos nossos tecidos, uma enzima que se chama desiodase, e aí ela tira uma moléculazinha de iodo do T4, transforma esse T4 em T3, e o T3 é o hormônio metabolicamente ativo. Acontece que quando a gente tira a tireoide, a gente tira essa produção mínima de T3 ali, 10, 20%, e se a pessoa tiver alguma alteração em desiodases periféricas, Já vai se vai fazer falta. E aí vem esse perfil de pacientes, e é muito complicado manusear esses pacientes. Por quê? Porque o T3, assim como o T4, é em microgramas que a gente tem que dosar. E existe uma não recomendação forte, a não manipulação disso. E a gente não tem T3, nas farmácias normais, isso. né, então Aqui no Brasil, né? no Brasil, e me parece que lá nos Estados Unidos também não está tendo. Então, assim, é muito difícil manusear esses pacientes, e quando a gente tem essa técnica minimamente invasiva, que a gente consegue, de certa forma, preservar aquela função tireoidiana, é maravilhoso, né, realmente é um problema a menos no organismo do paciente. Existem alguns nódulos, Ana, que são nódulos funcionantes, né, então a glândula tireoide, ela fa a o nódulo, ela se faz ali na glândula tireoide, e aquele nódulo ganha autonomia e começa a produzir hormônio. Nesse nódulo, que na grande maioria das vezes, são nódulos benignos, nesse perfil de paciente com nódulos autônomos, existe espaço para radioablação? Juliana, eu acho que a radioablação tá aí para tudo. Você tá Agora eu acho que a gente tem que usar como tudo na medicina, com muita cautela, porque quando você vai fazer a ablação desse nódulo, vai existir a chance
do que a gente chama de tireotoxicose, né, que é a liberação hormonal por a gente estar estimulando esse nódulo. Então, assim, vai existir esse risco. Existe na cirurgia? Também, né. Quando a gente vai operar um paciente com nódulo autônomo ou com doença de Graves, a gente tem todo um cuidado diferente nesse paciente, porque a gente sabe que pode ter algum tipo de intercorrência. Mas eu acho que é um caminho que, assim, é promissor. Não acho que dá pra gente bater o martelo, assim: "Ah, é o melhor método, vamos fazer para todo mundo". Mas eu acho que a gente pode ponderar. Paciente mais idoso, que não vai pra cirurgia, uma possibilidade. Mas não é digamos assim: "Ah, não, todo nódulo autônomo agora não vamos mais operar e vamos". Acho que a gente tem que ter parcimônia nessas novas tecnologias também. É, eu acho que assim, à medida que a gente vai pegando mais confiança, né, na técnica, mais estudos vão surgindo, eu acho que de forma geral, as técnicas elas vão se consolidando, né, se consolidando, né, Ana? Talvez, não sei, deixar algum sintomático para esse perfil do paciente, até porque o iodo também, dado para esse paciente, ele também Isso. pode ter uma liberação de hormônio Sempre vai tireoidiano, ter né? algum risco, né, Sempre vai ter. qualquer tipo de tratamento. Sim. Ana, e agora eu queria perguntas rápidas, eu quero que você escolha uma das alternativas para fazer um bate-bola aqui. Hum. Nódulo de 2 centímetros ou 3, 3, vai Ana, Hum. 3 centímetros com compressão leve, cirurgia ou radioablação? Radioablação. Paciente. Quer justificar? Pode justificar. Não, eu acho que quando é uma compressão leve, eu acho que vale muito a pena a radioablação, acho que não vale a pena perder a função tireoidiana não. Paciente idoso com nódulos grandes, e aí eu falo acima de 6 centímetros, cheio de comorbidades, cirurgia ou radioablação? A gente pode tentar fazer a radioablação, nem que essa radioablação não seja um tratamento definitivo desse nódulo de 6 centímetros, nem que a gente precise de outra sessão, mas eu acho que com uma sessão a gente conseguiria diminuir os sintomas desse paciente e evitaria um risco maior de um procedimento cirúrgico maior. Então acho que eu optaria ainda pela radioablação. Tá. No SUS, radioablação, um sonho que vai acontecer rápido ou um futuro muito distante? Eu acho que ainda demora. Apesar de que eu acho que o SUS seria o grande beneficiado dessas técnicas de radioablação. Ainda hoje o material não é um material barato, então o custo para o SUS é alto, mas eu acho que a quantidade de paciente que seria beneficiado é muito grande, porque eles chegam às vezes na fila com nódulo de 3 e a gente opera com nódulo de 10. Então, assim, a gente evitaria todo esse crescimento, evitaria internação cirúrgica, complicação cirúrgica, precisar de outro profissional, porque às vezes a gente precisa de cirurgião torácico junto, porque o nódulo cresceu tanto que mergulhou. Então eu acho que o SUS, no fundo, seria um grande beneficiado disso, para a gente não chegar nos casos que a gente vê. A gente vê muito caso, digamos assim, não é nem limítrofe. Mais avançado, Casos talvez, né? avançados de doença benigna, entendeu? Que é uma coisa que a gente sabe que evoluiu ali 10 anos, 12 anos, sei lá, 8 anos, então não precisava chegar naquele padrão. Então eu acho que se a radioablação fosse introduzida em nódulos de 3, 4 centímetros, ninguém ia chegar nesse estágio aí de 10, de 12, de ter que abrir o tórax para poder, tirar uma tireoide. Mas eu acho que ainda é distante, ainda é distante. E é interessante, né, que apesar de ser uma técnica cara, mas às vezes é um cara que vai sair mais barato do que todo esse recrutamento de profissionais para resolver É. determinadas situações, né. Exato. E, assim, quando a gente vai ponderar as coisas, né, hoje em dia com o avanço da medicina, a gente usa outras tecnologias para operar tireoide, né, a gente usa pinça, a gente usa monitor de nervo, tudo isso agrega custo para um procedimento X. Então, se você tirar esse custo de pinça, de monitor e jogar para ablação, não vai sair mais caro, vai sair muito equiparado.
Então no fundo, apesar a radioablação ela não tá no rol, né, ela não tá no rol da ANS. E aí, apesar dela ter esse custo, a tireoidectomia total hoje ela tem um custo mais alto, porque a gente utiliza outras tecnologias para diminuir os riscos dos Sim. pacientes. Então termina que eu acho que fica ela por elas, sabe? E Ana, uma dúvida que me surgiu agora. Paciente, é claro que a gente está falando aqui de radioablação para nódulos, principalmente benignos, que é o que está consolidado, é o que já tem os estudos certos para isso. Mas pensando num perfil de paciente tireoidectomizado por câncer de tireoide, com várias abordagens cirúrgicas cervicais e surgimento de linfonodos metastáticos, será que nesse perfil de paciente com aquele pescoço mais difícil, mais congelado, a radioablação ela pode ganhar espaço para esses linfonodos? Eu acho que pode. Eu acho que é uma, assim, uma grande vantagem, sabe, porque quem opera sabe o quão é difícil você voltar num pescoço operado. Agora, o que eu acho também é que a gente precisa confiar muito em quem está fazendo a ultrassom, porque se ele me garante que eu tenho um linfonodo doente, vai ser perfeita a radioablação, que eu vou tratar naquele local, provavelmente essa tireoglobulina aí vai cair, a gente vai tratar esse nódulo metastático sem trazer tanta morbidade para o paciente, porque um reesvaziamento cervical é muito mórbido. Mas se a gente não confiar muito naquele ultrassom, é complicado também, porque você vai fazer a ablação de um linfonodo e tem mais 8. Não vai E não adiantar. faz Às vezes eu acho que a ablação talvez fique para o paciente já esvaziado, e que de repente, no segmento, apareceu um nódulozinho ali, principalmente compartimento central, que é mais difícil da gente voltar, ou até mais difícil de dar diagnóstico também, né, compartimento central é pior para o ultrassonografista ver, mas eu acho que ela vai ter o seu espaço. é, eu acho que a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, ai. Mas eu acho que a tireoide ela está evoluindo dessa forma, né, com menos intervenção, intervenção mais radical e com mais conservadorismo, né, na preservação dessa glândula tão importante, que é pequenininha, mas tem uma importância gigante aí na produção dos hormônios tiroidianos e do funcionamento do corpo. Verdade. Quer falar alguma coisa de considerações finais sobre radioablação, nódulos ou qualquer outra coisa, Aninha? Quero. Eh, eu quero enfatizar que tanto a radioablação quando o paciente faz a opção no consultório ou pela radioablação ou pela tireoidectomia parcial, os 2 são bons tipos de tratamento, né, a tireoidectomia parcial não está ficando para trás, mas eu acho que a radioablação vem como uma opção, né, uma opção a mais, para a gente ser menos invasivo, porque a medicina ela está tendendo para isso, né, para a gente ser cada vez menos invasivo. A tecnologia vem para ajudar a aumentar a segurança nos procedimentos e para fazer com que a gente consiga tratar o paciente sem ser tão agressivo, né. Então eu acho que a radioablação fica, com um ponto importante aí, principalmente no tratamento da tireoide que ela vem ganhando espaço ao longo desses últimos 5 anos. Maravilha. Mais uma vez eu agradeço aqui a doutora Ana Karenina, uma referência em tratamentos de tireoide, tanto invasivos como não invasivos também, né, eu acho que é a referência na nossa cidade, na questão desse tratamento inovador, né, minimamente invasivo de nódulos de tireoide, nódulos grandes de tireoide. Então eu queria agradecer mais uma vez, Ana, por todos esses esclarecimentos e por agregar essas informações para a gente, para mim, para o nosso público também. Ai, muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Aninha. E você que fica aí, pode mandar aí suas dúvidas, comentários e sugestões para novos podcasts. Obrigada.